Glória a Deus. Aleluia. Amados hermanos, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Amém. Nessa manhã. Que bueno saber que esse povo está conectado e os demais que se vão a conectar a lo largo desta transmissão. Amém. Hoje é um dia especial que Deus ha preparado para você e para minha persona. Deus é um Deus especial de bueno, amém? E quer fazer coisas tremendas, sobrenaturais em nossas vidas. Em realidade, hermanos, que seríamos de nós se nosso Deus não fosse um Deus sobrenatural, verdade? Amém? Não os deuses naturais que a gente adora por aí, se postram suas rodilhas e adoram imagens e estátuas e adoram o ser humano, adoram a pessoas que são humanas como eles, pecadores e todo o demais. Pero Deus que adoramos é um Deus sobrenatural, Deus que criou todas as coisas que tu vês ao redor tuyo, as coisas visíveis e invisíveis han sido criadas por Deus, amém? Me está entendendo isso? Lo invisível, as coisas que tu não vês, pero sim existem, também foram criadas por Ele. Ele criou todas as coisas. E nessa manhã de isso vamos falar de lo sobrenatural. Amém? Sobrenatural, mais allá de lo natural, diga-se. Amém? Para entender melhor, verdade? E semana passada, hermanos, é o dia martes, creio eu. Quando foi martes? Martes ou jueves, Deus me deu uma palavra, não, foi martes. Sim, não, é martes. Deus me havia dado martes não, jueves, Deus me deu uma palavra, irmãos, sobre tocando e deixando-se tocar por um maestro. Amém? O toque de Deus sobre nossas vidas. E foi algo tremendo na palavra que falava em que nós devemos buscar ao Senhor de uma maneira tal em que podamos tocar o coração de Deus. Amém? Não de maneira física, evidentemente, pero também no sentido sobrenatural, através de nossa fé, de nossa entrega. Pero também haverá momentos em que Deus tomará a iniciativa, bueno, sempre lo ha hecho, de Ele tocar a nós outros em um momento de necessidade. Vimos a situação de la hija de Jairo, verdade? Que teve que ser tocada por o Senhor para volver à vida. Pero vimos também a mulher de flujo de sangue, que ela tocou ao Senhor para ser sanada. Enfim, seja qual seja a condição no que tu tenhas que fazer ou permitir que Deus te haga, Ele pode fazer o milagre que tu necessitas nesta manhã. Amém? E a palavra que o Senhor me dá nesta manhã é essa. Uma vez mais, vem o Senhor falando de lo sobrenatural, de fazer milagros, de sanidade, milagros criativos, coisas que nós outros sequer temos como explicar e tampouco entendê-las, amém? Porque o sobrenatural não é para ser explicado, até porque nossa humanidade não nos permite entender o sobrenatural. Nós falamos de lo sobrenatural, falamos de la sobrenaturalidade de Deus, como Deus obra, como Deus atua com seu poder, com sua sabedoria, com sua onisciência, onipresença e onipotência, verdade? Como Ele atua em las leis naturais, nas leis da natureza que também foram criadas por Ele. É dizer, que somente Ele pode intervenir nessas leis. Amém? Ou seja, e o milagre é esse. O que é o milagre? O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus em algo natural. Se é necessário modificar a matéria, Deus lo hace. Amém? Um milagre tremendo de sanidade, um milagre criativo de Deus. Deus modifica a matéria se é necessário para que as coisas volvam ao normal, sejam estabelecidas em lo normal que Ele ha criado, que Ele ha idealizado. Amém? Ao ser humano não lhe é dado a possibilidade de fazer milagres. Amém? Lo que Deus pode fazer através de nós outros é dar dones de sanidades, já seja situação de saúde, enfermidades e todo o demais, ou já seja el hacer milagros, que são dois dones específicos do Espírito Santo, está aí em
1 Coríntios capítulo 12, verdade? Ao ser humano lhe é dado o poder ser utilizado por Deus para hacer tales milagros, não que ao homem lhe seja possível fazer milagros. Milagros, mover lo sobrenatural, intervenir, hermanos, em las leyes de la naturaleza, esto solo Dios puede hacerlo. Hay un otro ser maligno ahí que hace sus obras, sus milagros por ahí, ¿verdad? Pero lo hace para engañar, para destruir a la gente, para esclavizar a la gente. No que tenga intención de bendecir o de expresar amor y misericordia, absolutamente no, ¿verdad? Pero el diablo también tiene su poder de hacer cosas para engañar, incluso para copiar lo que hace Dios con tal de engañar a la gente. Pero milagros de poder, milagros fundamentados en el poder, en la compasión de Dios, como vimos el pasado jueves, cuando Jesús se movía en compasión, y la compasión que estaba en el corazón de él por las almas, por las vidas perdidas, que andaban como ovejas sin pastor, esse sentimento de compaixão, de sofrer com os que sofrem, de chorar com os que choram, movia o sobrenatural de Deus para Jesus fazer milagros. Amém? Glória a Deus. Os milagros se movem por fé, pero também por la compaixão. Amém? Se tu não tens amor por las almas, dificilmente Deus te vai usar para hacer milagros. Amém? Tienes que amar. Glória a Deus. Então, o homem, o ser humano, não pode intervenir em las coisas naturais, em las leyes de la naturaleza, de forma sobrenatural, sem a ajuda de Deus. Isso não é possível. Amém? Tampouco, e oiga-me bem, tampouco é o ser humano que ha muerto já. Amém? Porque a gente adora santos e estátuas e gente que viveu no passado e que sim foram usados por Deus. Em vida foram usados por Deus. Há santos que a igreja tradicional adora e idolatra e se dobram suas rodilhas e fazem promessas delante da estátua dessas pessoas que já han muerto. E que em sua vida, quizá foram usadas por Deus. Não estou dizendo que não, verdade? Você vê essa infinidade de santos que a gente adora, foram pessoas que existiram em algum momento. E que em algum momento Deus utilizou essas pessoas em obras de misericórdia, em obras de graça, em fazer caridades, verdade? Foram pessoas boas utilizadas por Deus. Deus obrou milagros através da vida dessas pessoas. Pero han muerto, sua existência se terminou. Entende? E se caminharam retamente com Deus, hoje estão com o Senhor na glória. Pero já depois de muertos, não têm o poder para seguir fazendo o que hacían em vida. Me está entendendo? Por isso, queda difícil de entender que uma pessoa vá delante de uma estátua de um morto, pedir que esse morto haga seus milagros em sua vida. É impossível, hermano, já está morto. Amém? Os mortos não alabam ao Senhor, estão mortos. Amém? Não podem obrar milagros. Solamente Deus, o Todo-Poderoso, e as pessoas que estão vivas, que podem intervenir em lo natural, mover e fazer obras sobrenaturais por el poder de Deus, com a ajuda de Deus. O muerto não pode obrar milagros. Se tu dobra tu rodilha diante de uma estátua e vê que algo sobrenatural sucedeu, te digo, não foi essa pessoa, não foi essa estátua. Há um espírito detrás de aí que moveu para atrapar tu alma e para enganar-te. Amém? Perdona-me dizer isso, mas essa é a realidade. Leia a Bíblia e lo vas a entender. Amém? Glória a Deus. Então, a los seres vivos, Deus les permite ser utilizados em milagros, em dones de sanidade e todo o demás. Pero los muertos já não têm esse poder porque já não existem mais. Amém? Jesus, hermanos, por o poder de seu Padre, por ele mesmo que sendo Deus, verdade? Hizo milagros tremendos quando estuve na terra, amém? Ele intervino muitas vezes em las leyes de la naturaleza. Ele detuvo os ventos, verdade? Ele multiplicou panes e peces, ou seja, intervino em la matéria. Me está entendendo, irmão? Em la matéria. Transformar 2 ou 5 panes ou 2 peces em dezenas para alimentar milhares de pessoas, isto é intervenir em la matéria.
Solamente um poder sobrenatural de Deus, o Criador da matéria e de todas as outras coisas, que pode ser isso. Nada mais pode ser isso. Amém? Glória a Deus. Então, nesta manhã, se tu necessitas de uma intervenção sobrenatural em tua vida, creia-me, só Deus pode hacerlo. Se tu has estado orando, rezando, suplicando, adorando algum ser que não é Deus, porque tu necessitas de um milagro, vuelve outra vez a la cordura, a la sabedoria que Deus te vai dar nessa manhã, para que tu tenhas que orar, ore a Deus. Se tenhas que suplicar, supliques a Deus. Amém? Se tenhas que fazer algum voto, ou que, se possível, fazer algum pacto, ou prometer algo a Deus, que tu é dado a fazer promessas, está bem, não há nenhum problema. Haz-o a Deus, porque Ele é o único que pode intervenir em lo natural para mover lo sobrenatural a tu favor. Amém? Glória a Deus. Ele pode. Só o Senhor pode revertir uma enfermidade que é já incurável. Só Ele pode fazer, irmãos. Amém? Só Ele pode multiplicar panes e peces. Se tu, o milagre que tu necessitas é de provisão. Amém? É um milagre financeiro, se é um milagre de sanidade, não importa em que área de tu vida natural tu necessitas de lo sobrenatural de Deus. Não importa. É Ele que pode fazer. Realizar milagros de sanidade, milagros criativos. Jesus lo hizo quando esteve na terra. Pero antes de Jesus estar na terra, já Deus obrava milagros, irmãos. E no Antigo Testamento, você lê a Bíblia, Deus abriu o Mar Rojo. Deus utilizou um homem, um profeta, para abrir um rio, Jordão, para um passar de um lado para outro. Me está entendendo? Lo sobrenatural de Deus descendendo do cielo e sendo utilizado através do ser humano. Repito, o ser humano em si não pode fazer milagres, não pode mover e cambiar o que é natural, senão por ajuda de Deus. Solamente Ele pode mover o sobrenatural. Amém? Então, se Jesus sanou sordos, mudos, ciegos, pessoas leprosas, verdade? Ou seja, cojos e mancos, órgãos nasceram, ressuscitou mortos. Que milagre maior que este, irmão? Que a pessoa está morta e vuelva à vida. Me está entendendo? É mover o sobrenatural, é intervenir em las leyes naturales. Amém? Só Deus pode fazer isso. Quem mais pode fazer isso? Amém? Glória a Deus. Agora, com que propósito los hace Deus? Com que propósito hace Deus milagros, irmãos? Amém? Será que é para nosso deleite? Será que eu recebi o dom de sanidade e de milagros? Pode andar por aí fazendo milagre de sanidade? Ei, recebe tu milagre. Tu aí, vou fazer um milagre hoje. Será que pode ser isso? Despertar-me um dia na manhã e pensar, tenho ganas de fazer um milagre hoje. Você crê que é possível isso, irmão? Você crê que eu posso utilizar esse dom que é dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo? Verdade? Para perfeccionar a los santos, estão os dones do Espírito Santo, estão os ministérios de Cristo, ambos caminham juntos de la mano, amém? Los dones do Espírito Santo e os ministérios de Cristo para perfeccionar a los santos, para a obra que o Senhor nos ha chamado, para edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, amém? Crê que podemos usar aí a nosso prazer, verdade? A nosso gosto? Não, irmãos. Los milagros sucedem solamente por obra e graça do Senhor. É Ele que decide. Amém? Lo que nós outros, como predicadores, como intercessores, como profetas ou apóstolos, não importa o título que tu tenhas ministerial, lo que nós outros fazemos é desatar uma palavra de sanidade, é utilizar esta palavra, amém? Porque em si já é um milagre que esta palavra esteja em nosso entendimento. Deus abriu nosso entendimento para que esta palavra seja efetiva em nossas vidas. Evidentemente que o maior milagre que Deus quer obrar em tua vida é a conversão de tua alma. Quizá tu estás necessitado de um milagre de sanidade nesta manhã. E o maior milagre que Deus está querendo fazer contigo é que tu te convertas a Ele, que tu abandones o pecado, que tu deixes a idolatria, que tu abandones a mala vida que estás levando, e entregue teu coração a Ele, e os demais milagres que tu necessitas, Ele lo vai fazer. Amém? Glória a Deus.
Deus obra de la maneira que Ele quer e decide hacerlo, irmãos. Ele pode primeiramente fazer um milagre de sanidade e depois teu coração se converte a Ele por um milagre que has recebido. Em outros casos, tu necessita primeiro conversão de tua alma para que Deus obre um milagre. Enfim, Ele é Deus, Ele hace como quer, de la maneira que quer. A nós outros, que Deus permite que prediquemos sua palavra, o que nos toca ser é liberar uma palavra. E que essa palavra encontre teu coração lleno de fé. Amém? Porque a fé obra milagros. Oh, sim, obra milagros. A palavra de Deus encontra um coração lleno de fé, coisas sobrenaturais sucedem. Amém? E nessa manhã, eu creio que estou falando a um povo que crê. Amém? Um povo que quer andar no sobrenatural de Deus. Um povo que está orando, que está creyendo, que está sabendo, que está orando, que está clamando a um Deus que é sobrenatural, que é um Deus lleno de amor, de graça, de misericórdia, que se move em compaixão. Amém? Aleluia. E nessa manhã recebe tu milagre de parte de Deus. Não sei que milagros estás necessitando. Eu estou apenas liberando na palavra. Não sou eu que hago os milagros. Não tens que dar a glória a mim, nem me tens que agradecer se Deus hace algo contigo nesta manhã. La semana passada, a palavra foi assim, de milagros, de sanidade, de poder de Deus em tu vida. E eu les dije, vea, se tu has recebido algo ao largo desses dias, nessa semana, testifica, escreve aí no muro, no Face, manda uma mensagem no telefone que está aí em tu pantalha. Pero não é para a glória minha, irmãos. Nem deves agradecer-me a mim, é Deus que faz essas coisas. O que me toca a mim é liberar a palavra. Amém? Tu necessitas de uma palavra para fortalecer-te em fé. Aí a fé encontra a palavra e Deus pode fazer algo sobrenatural em tu vida. E é o que estou fazendo nessa manhã, liberando na palavra de sanidade, liberando na palavra de milagros, sabendo desde já, desde logo, que o milagre lo hace Deus. De la maneira que quer, quando quer e a quem Ele quer hacerlo. Amém? Glória a Deus. Não me tens que agradecer a mim, nem me tens que dizer nada. Apenas glorifica o Senhor e diga, Senhor, graças por este milagre. Graças porque has enviado a palavra e nesta manhã, em minha necessidade, me has visitado com tua palavra e aqui estou contando as maravilhas que tu has hecho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. ¿Por qué los hace o milagro, Senhor, hermano? Porque hace para manifestar su poder e su glória. Amém? Para mostrar su soberania, para mover-se em misericórdia, para que tu conozcas su amor. Amém? A vezes, o milagro nos propicia isso, nos dá essa possibilidade. Quando Deus hace algo tão grande em nossa vida que nadie podia hacerlo, nós tocamos muitas portas, buscamos muitos meios para sair de um problema e não o encontramos, e de pronto vem Deus e diz, toma, sem que tu lo merezcas, sem que tu lo estés buscando a Ele, porque has buscado outras coisas, pero Deus vê tua aflição e tu dolor e diz, te vou a bendecir, para que me conozcas, para que sepas do verdadeiro amor. Amém? Glória a Deus. Quizá estás buscando em a porta equivocada, quizá estás rezando diante de uma estátua, orando diante de um ídolo, e esse ídolo não te pode escuchar, esse ídolo não pode hablar e nem intervenir em las leis naturais, porque não tem esse poder. Amém? Glória a Deus. Pero o milagre muitas vezes acontece e tu diz, ai, meu ídolo hizo um milagre, verdade? Não, irmão, foi Deus que hizo o milagre. E se outro ser lo hizo esse milagre é para enganar-te, porque também o diabo engana a gente com falsos milagres. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus lo hace milagros para manifestar seu poder, para mostrar sua glória, sua soberania, mostrar seu amor, como Ele te ama. Amém? Também para livrar o ser humano do poder maligno. Muitos milagros que hace Deus, Ele interviene numa atuação maligna de um espírito que está causando algo, algum dano na vida de um ser humano, e Deus intervém com o milagre. Há enfermidades, como nós outros conhecemos, que não são enfermidades naturais, que não são enfermidades de nossa debilidade física, de nosso organismo, são enfermidades provocadas por espíritos malignos, irmãos.
Perdona as pessoas que andam atormentadas, às vezes deprimidas. Não estou dizendo que a depressão tem a ver com o diabo, nada que ver. Amém? É uma enfermidade. Pero há certas situações de depressão, de angústias, de pânico, de medo, de sentimentos de persecução que tem a ver com obra maligna. Amém? Quando um espírito anda no teto de tu casa, isso é uma obra maligna. Isso provoca depressão, provoca medo, provoca ansiedade, quita a paz. Me está entendendo? E quem pode e tem esse poder para intervenir em um momento como esse, irmão? Então, se Deus às vezes faz milagros para liberar, para livrar o homem, o ser humano, do poder maligno de las tinieblas. Amém? Também lo hace por essa razão. Que mais? Porque também hace Deus milagros para confirmar o mensagem de seus profetas, de seus predicadores da palavra. Leia a Bíblia, você vai ver Elias, Eliseu, Moisés. Quantos homens Deus usou no sobrenatural para confirmar a palavra de um profeta? Amém? Os discípulos do Senhor, em la igreja primitiva, mientras saliam a predicar o evangelho, Deus confirmava a palavra com señales e maravilhas. Oh, aleluia, irmãos! Para confirmar a palavra fiel, não digo palavra mentirosa, não digo palavra como para enganar a gente. Não estou dizendo que vou tergiversar, distorcionar a mensagem, dizendo que Deus vai ser algo se tu me das algo. Não, não é esse tipo de evangelho que estou falando aqui nessa manhã. Tu não me tens que mandar ofrenda para que essa palavra seja efetiva em tu vida. Ouvida esto, irmão. Deus não se vai mover em milagros sobrenaturais porque tu lhe dá plata, ou porque tu lhe dá dinheiro ao apóstolo, ao pastor, ou ao profeta que tu conheces. Ouvida esto. Perdóname, pero ouvida esto. Não me tens que mandar ofrenda, nem tens que dar dinheiro a nadie para que um milagre suceda em tu vida. Deus não se move desta maneira. Já no Antigo Testamento, Deus dizia, estou harto de seus sacrifícios de sangue, de holocaustos. Verdade? Se eu los quisiera, eu los tendria, porque eu criei todas as coisas. Verdade que sim? Deus não se move por nosso dinheiro. Não é tua ofrenda que vai mover a mão de Deus, que tu dê dinheiro a fulano, a sutano. Que tu queiras ser fiel em dízimos e ofrenda em tua igreja. Bueno, as igrejas funcionam desta maneira, se mantêm desta maneira. Amém? É uma obra de gratidão que tu estás dando em ofrendar em tua igreja, ou dar tu dízimo, ou a primícia, não sei o nome que tu utilizes. Não vamos entrar nesse mérito. Pero não lo das porque o pastor te disse, para que Deus haga um milagre, tens que dar isso. Ouvir desse tipo de evangelho não é verdadeiro, não é real, e eu não estou falando de isto. Estou falando, hermanos, que Deus confirme o mensagem de seus profetas. Ele o confirma. Não é o dinheiro que tu me das, não é a ofrenda que tu me das ao profeta ou ao apóstolo de tua igreja que move o sobrenatural de Deus em tua vida. Não, é o Senhor. Amém? Porque se assim fuera, solamente os ricos recebiam milagres de Deus. E os pobres estariam aí, e agora que não temos plata para pagar pelos milagres. Me está entendendo nessa manhã, sim ou não? Então, se Deus faz milagres muitas vezes para confirmar o mensagem. Qual é o mensagem? Sua palavra. É dizer, então, que todo aquele que predica a palavra fiel e verdadeira sem distorcionar, Deus pode obrar milagres através dessa pessoa. Não é necessariamente que tu seja um pastor, um apóstolo, um presbítero, um diácono. Não. Com só que tu utilizes a palavra, o milagre pode suceder. Por quê? Porque Deus confirma a sua palavra, não a palavra do predicador. Amém? Deus confia em sua palavra para hacer milagros. É a palavra do Senhor que obra milagros sobrenaturais. O Espírito Santo se move através da palavra que viene do cielo, hermanos. Não é a palavra de Pedro aqui que vai fazer milagre em tua vida. É esta palavra aqui. E é esta palavra que está sendo liberada para ti nesta manhã. Amém? Agarra-te a palavra, creia a palavra e o milagre te será hecho. Amém? Glória a Deus. Diga amém se estás entendendo a mensagem nessa manhã. Amém? Diga algo aí que eu quero saber se tu estás entendendo. Que mais? Assim milagros, Deus, para fortalecer a gente
en la fe, para fortalecer las personas en la fe y sacarlas del engaño. Amém? Quantas pessoas, depois de um grande milagro que Deus hace em suas vidas, depois de haver passado por los brujos, por lo rezador, por aquele que hace coisas raras, depois de passar por um sinfim de coisas, buscar ajuda aqui e allá, Deus vai e pá! E a pessoa sai do engano e crê que realmente só Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Amém? Quero dizer, hermanos, que há dones sobrenaturais e todos os dones do Espírito Santo são sobrenaturais, vienen do Espírito Santo. Pero há dones de poder que mueven a mão de Deus em fazer coisas sobrenaturais. Há dones de poder que têm a intenção de parte de Deus de intervenir em las leyes de la naturaleza. Dones, hermanos, de sanidade. Está aí em Coríntios capítulo 12, você pode ler, 1 Coríntios. Dones de sanidade, diga-se, todo tipo de enfermidade, Deus pode intervenir. Deus pode fazer crescer órgãos em nosso interior que não existem. Deus pode cambiar e modificar a natureza de um órgão que está corrompido, carcomido por um câncer, por um tumor. Deus pode revertir essa enfermidade e dar-lhe sanidade a esse órgão. Deus pode fazer de novo um órgão que já não existe. Está entendendo? Milagros criativos. Deus pode intervenir na natureza, em las leis naturais. Deus pode fazer crescer ossos. Eu he visto isto, hermanos. Amém? Fazer crescer ossos que estão aí. Deus pode fazer curvatura em los pés, pessoa que tem o pé plano, Deus hace a curvatura, intervene em lo natural. Só Deus pode fazer esses milagros. Os milagros de sanidade que Deus ha dado à igreja, não ha dado solamente a fulano, sultano e mengano, ha dado à igreja. Amém? Glória a Deus. Tu pode ser usado por esses dones, seja tu pastor, presbítero, que tu esteja sentado em la banca de tua igreja, pero que tenhas temor de Deus e professe o nome do Senhor e entenda sua palavra. Deus pode fazer milagres através de ti. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Não usa apenas tu pastor, nem a mim. Amém? Glória a Deus. Essa jactância que alguns dizem, eu tenho o dom, adorem-me, tirem-me flores que eu tenho o dom desse e daquele. Não tienes nada, não tienes nada. Amém? É Deus que hace todas as coisas, o ser humano nada lo hace. Então, se para fortalecer, hermanos, as pessoas em la fé e para sacá-las del engano, Deus hace milagros também. E os dones de sanidade têm esse poder. E outro dom de poder que está em Coríntios, habla el hacer milagros. Dones de sanidade e el hacer milagros. Quando habla de milagro, hermano, ai. Se os dones de sanidade já movem lo sobrenatural, imagina-se os dones de milagros. Diga-se, coisas extraordinárias, coisas que o ser humano não tem como explicar. Amém? Elias, em uma oração, hizo descender fogo do cielo. Isso é um milagre sobrenatural que o ser humano não tem como explicar, irmãos. Amém? E tantos outros que você pode ver na palavra. Jesus, quantos milagros isso. Verdade? Por quê, irmãos? Porque são dones que ele ha dado à igreja. E a igreja do Senhor, já hoje dia, como que a gente não estuda, não escudrinha essa palavra. A gente habla muito de milagros. Bem, Deus vai fazer um milagre. Manda dinheiro para o fulano. Dá uma ofrenda a esse ministério. Que Deus vai fazer milagre em tua vida. Estão comprando, estão vendendo. Algo que nem de eles é, irmão, porque de Deus os dones, de Deus são, do Espírito Santo são os dones, Ele dá a quem queira. A quem Ele quer, Ele lo dá, irmãos, em la medida da fé de cada um, amém? Glória a Deus. Então, estão aí para perfeccionar a los santos de la maneira que estão os ministérios de Cristo e para a edificação do corpo de Cristo, amém? Então, se os milagros estão aí. E nessa manhã, é essa palavra que estamos desatando sobre tua vida. Não sei que tipo de milagre tu estás necessitado. Não sei que tipo de intervenção em lo natural tu necessitas de parte de Deus. Porque só Ele que pode intervenir em lo natural. Amém? Só Ele pode modificar a matéria. Só Ele pode detener o tempo. Amém? Glória a Deus.
Ele pode detener o tempo, ele pode mover su sobrenatural para criar órgãos, para sanar órgãos enfermos. Amém? Para ser o milagre financeiro que tu necessitas, para restaurar tu casa que tu necessitas, para livrar-te da intimidação e do medo que te provocam os espíritos malignos, verdade? Porque o espírito maligno também fazem coisas tremendas, irmão. Movem o sobrenatural também, porque são seres sobrenaturais. Pero lo movem para mal e não para bem, para escravizar, para destruir vidas, dividir famílias, enfermar pessoas. Enfim, fazem de todo. Pero o milagro e a intervenção de Deus Todo-Poderoso viene para estabelecer lo natural que Ele ha criado. Amém? Deus não vai fazer nada que esteja fora de lo que Ele ha criado. Me está entendendo, irmão? Se tu necessitas de um milagre porque tens um rinhão que está enfermo, já não está funcionando mais, e o outro já está quase que perdido, Deus não vai fazer 3, 4 rinhões para que tu ande bem, não. Ele pode sanar esse que está enfermo, ele pode criar um novo, mas não vai dar-te a ti 3 rinhões, 2 corações, lo que está fora de lo natural criado por ele. Amém? Ele move lo sobrenatural para estabelecer lo natural. Me está entendendo? Para equilibrar, para poner em equilíbrio, para volver a lo que ele ha estabelecido desde o princípio. Me está entendendo, irmão? Deus não vai fazer aberrações, é isso que eu estou dizendo para ti. Amém? Aberrações lo hace o diabo, e o diabo hace aberrações tremendas. Amém? A vezes, aún no ventre das mulheres, ele provoca aberrações através de hechicerias, de brujerias, nascem ninhos deformados, com situações feias, tremendas. Há sobrenatural inimigo aí atuando muitas vezes. Não sempre, pero a vezes é. Amém? Jesus disse, irmãos, que estas señales seguiriam a los que creem. Amém? Isso disse o Senhor a sus discípulos. Estas señales seguirão a los que creem, disse o Senhor. Em meu nome echarão fora demônios, disse o Senhor. Amém? Hablarão novas línguas, tomarão em las manos serpientes. Isso não é natural, verdade? Que tu agarre uma serpente e não te passe nada se ela é venenosa, verdade? Disse: se beberem coisa mortífera, não lhes hará dano. Sobre los enfermos pondrão suas manos e sanarão. Sobrenatural de Deus. Não é mi mano, é o poder que flui por mi mano, amém? Impondrão suas manos sobre os enfermos e eles sanarão. É o poder de Deus que vai sanar, amém? Se tens que imponer a mano sobre o enfermo, Deus te permite, incluso te disse, ponga a mano sobre o enfermo, porque o poder de Deus vai fluir através de ti, amém? Pero esse é o poder de Deus e não tuyo, glória a Deus. Então se disse: e estas señales seguirão a los que creem. Tu tens que crer primeiramente. Tens que crer que Deus vai fazer algo contigo hoje sobrenatural. Porque a palavra Deus vai estar liberando hoje. Amém? Deus está liberando nesse momento uma palavra de sanidade, de milagro, de lo sobrenatural em tu vida. Se tu lo crê, agarra essa palavra, aférrate a essa palavra, creia esta palavra e vas a ver a mão de Deus intervenindo a tu favor. Amém? Glória a Deus. Santiago, quero ler para você o livro de Santiago. Diz capítulo 5 de Santiago, versículo 14. ¿Está algum enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Outra forma em que Deus mueve lo sobrenatural, ele utiliza também coisas naturais, amém? Como um acto profético, o aceite de la unción que os pastores usam nas igrejas. Eu utilizo muitas vezes para ungir pessoas enfermas, incluso para ungir ambientes que estão oprimidos por o diabo, para estabelecer o reino naquele lugar. Deus mueve lo sobrenatural. Como vai explicar isto? Não tem como explicar, irmão. Como explicar que um aceite pode ser algo desta maneira, tão sobrenatural? Lo sobrenatural não se explica, apenas se crê. Amém? E se tu lo crê, Deus mueve lo sobrenatural
sobre tu vida nesta manhã. Disse, e a oração de fé, quero repetir isso, disse, e ungindo-lhe com aceite em nome do Senhor. E a oração de fé, é a oração de fé que salvará ao enfermo. O aceite, o objeto que Deus utilizou, diga-se, o aceite, elemento que Deus utilizou para obrar o milagre, é para que tu te agarre em fé. É para que tu lhe creia no sobrenatural, que Deus é tão poderoso que Ele pode utilizar o aceite de oliva, o aceite que tu tienes, ungido, consagrado ao Senhor, para fazer o milagre que tu necessitas, para consagrar tu ambiente, tu casa. Amém? Os reis eram ungidos com aceite, os enfermos também eram ungidos com aceite para receber o sobrenatural de Deus. O aceite de la unção tem poder tremendo, mas não é o aceite em si, senão é o acto profético que Deus nos permite fazer através do aceite. Amém? Pero Deus vai contar com tu fé. Amém? Glória a Deus, porque disse, e a oração de fé sanará o enfermo, e o Senhor lo levantará, e se hubiere cometido pecados, lhe serão perdonados. Aleluia! Se tu crês a isso, dá glória a Deus nesta manhã. Porque eu quero ler outra porção dessa palavra, irmão. Deus disse nessa manhã, eu estava orando, pedindo ao Senhor qual é a palavra para esse dia, e o Senhor me ministra uma vez mais palavra de sanidade, palavra de milagro, como foi a semana passada. Você pode ver o vídeo do jueves passado. Deus falou de lo sobrenatural, de tocar, um toque sobrenatural de Deus em tua vida. E uma vez mais o Senhor me dá uma palavra desse tipo, é dizer então que Deus está empenhado em encontrar corações llenos de fé. Não apenas corações llenos de necessidade, sino corações llenos de fé. Porque necessidade muita gente tem. Amém? Debilidades, enfermidades, escassez econômica, problemas econômicos, problemas de sobrenaturalidade em suas casas, malignas que se estão movendo. Necessidade muita gente tem, porque Deus lo que busca é fé em tu coração. Amém? Glória a Deus. E o Senhor uma vez mais vem soltando esse tipo de palavra. Isso me hace crer que Ele está empenhado em fazer milagres nesta manhã, como lo estava semana passada quando me deu uma palavra semelhante. Disse Juan capítulo 14, aleluia, glorifica o Senhor nesta manhã, porque disse o Senhor, de certo os digo, aleluia, el que em mim crê, se tu lo crê, diga amém nessa manhã, el que em mim crê, las obras que eu hago, disse o Senhor Jesus, elas hará também, e aún maiores hará, porque eu vou ao Padre. Aleluia. Jesus está dizendo, Bea, eu vou a meu Padre. Depois da cruz, vou ao Padre. Vou ressuscitar e vou ao Padre. Me quedo com meu Padre, retomo minha glória outra vez, sento em meu trono, hasta esperar o momento de venir a vocês outra vez. Pero, mientras tanto, o poder com que vocês me han visto ser utilizado por meu Padre, esse poder estará à disposição de vocês. Amém? Glória a Deus. Por isso te digo, hermano, se tu crees las obras que o Senhor ha hecho, tu puedes hacer aún más. Porque a igreja, nesses 2000 anos de existência, mais de 2000 anos de existência, han hecho muito mais milagres que o Senhor hizo. Jesus, quando estuvo na terra, ele estuvo 3 anos e meio em seu ministério, fazendo coisas sobrenaturais. Disse que se tuvieran que escrever em livros, faltariam havia uma infinidade de livros no mundo para escrever todo o que hizo Jesus mientras estuvo acá. Pero ele está dizendo aqui que as obras que ele hizo, nós outros haremos aún mais e maiores obras. Pero tem que crer, e eu lo creio. Eu sei que o sobrenatural de Deus está fluyendo nessa manhã através dessa palavra. Amém? Através dessa palavra, o Senhor está fortalecendo tua fé. Através dessa palavra, Ele está dizendo, lo sobrenatural está a tu alcance. Agarra, estenda tu mano ao sobrenatural de Deus. Se tu necessitas um milagre financeiro, estenda tu mano a essa palavra e diga, Senhor, essa palavra é para mim. Eu necessito desse milagre. Eu necessito de uma intervenção sobrenatural do cielo sobre minha vida, sobre minha casa, sobre meus negócios. Senhor, já não tenho para onde correr, já não sei o que fazer.
Se tu tens um familiar enfermo em tu casa ou em um hospital, já o médico ha dicho, já não há nada mais que fazer, chama a família, se têm fé, orem, rezem, busquem o que fazer, porque nós outros da medicina já não temos nada que fazer. O Senhor te disse, eu sou o Deus da vida. Amém? Se está enfermo, o Senhor te pode dizer nessa manhã, e essa palavra é para ti, essa enfermidade não é para a morte, para glorificar o nome do Senhor é esta enfermidade. Amém? Isso disse o Senhor, aquela gente que dizia, tu amigo Lázaro está enfermo e já se vai. E o Senhor diz, não, tranquila, essa enfermidade não é para a morte. Evidentemente que eles não entenderam, porque Lázaro, dias depois, morreu, pero o Senhor lo ressuscitou. Amém? Lo que esté muerto en tu vida en esta mañana, Dios puede dar vida otra vez y hacerlo resucitar. Amén. Gloria a Dios. Te digo una cosa, hermanos. En esa mañana, hay momentos que nosotros no tenemos nada que hacer. Y necesitamos de un milagro. ¿Cuántas personas llaman a los pastores? A mí me llaman, pastor, ora por mim que eu necessito de um milagro. Se Deus não hace um milagre de aqui hasta amanhã, não sei o que vai passar comigo. A gente diz isso, irmãos. E evidentemente que é uma situação em que a pessoa sabe que de forma natural já não há nada que fazer. Já lo ha buscado todo, já lo ha intentado todo. Amém? Já ha hecho de todo, já ha buscado todas as alternativas possíveis e imagináveis. Amém? E não ha logrado sair do problema. Então chega um momento que diz, veja, eu necessito de um milagre de Deus. Aquele que está quase à bancarrota, à falência de uma empresa, já está todo um derrumbe, falta recursos, as deudas estão chegando, os acreedores estão tocando a porta, e tu diz, daqui a amanhã, se não passa algo, não sei o que será de mim. Amém? Me vão quitar a casa, me vão quitar o carro, vou a perder a minha empresa, minha família se vai dividir, enfim. Chega um momento, irmãos, um momento crucial de nossas vidas, que se não é Deus, não há quem. Amém? Não há quem, irmãos. E por essa razão eu creio que o Senhor libera essa palavra nessa manhã. Porque há pessoas que aí estão escutando nessa manhã, ou há quienes mais tarde se vão conectar, vão escutar esse mensagem, estão nessa condição. Se Deus não intervene hoje, se daqui hasta amanhã Deus não intervene, se dentro de 10, 15 dias que o advogado me ha dito tal coisa, que o gerente do banco já me ha pressionado muitas vezes, me ha dito tal coisa, que o médico ha dito que essa pessoa tem 6 dias de vida, tem 10 dias de vida, tem um mês solamente de vida, se Deus não intervene, não sei o que vai passar. A ti o Senhor te está falando nesta manhã, tu que necessitas de um mover sobrenatural de Deus, tu que já não sabe mais o que fazer, já não tienes nada mais que fazer, e o Senhor te disse, estou liberando uma palavra para ti, e estou disposto a ser o milagre que tu necessitas. Você me está entendendo nessa manhã, irmãos? Estamos vendo 2 personagens bíblicos, de muitos outros, que dependiam de um milagre de Deus, amém? E era um milagre específico, em um momento específico. Não podia passar daquele momento. Pero Deus, irmãos, que é um Deus sobrenatural, hace coisas tremendas que nos surpreendem. La hija de Jairo, irmãos, la hija de Jairo estava enferma. Jairo vai buscando ao Senhor, vai correndo buscar ao Senhor Jesus, verdade? E diz, Senhor, venga a minha casa que minha hija está enferma e não sei o que vai passar. Ele sabia, era o dolor de um padre que está vendo que sua hija está a borde da morte. A medicina já não podia ser nada. E para que Jairo fuera buscar a Jesus, é porque as demais alternativas não haviam sido suficientes. Não havia tenido possibilidades de cambiar a situação de sua hija. Então ele foi buscar a Jesus. Pero mientras ele espera que Jesus vá à casa dele, porque Jesus está caminhando hacia sua casa, uma mulher interviene no caminho e há toda uma situação que tu pode ver, a mulher de fluxo de sangue, irmãos. A Bíblia não diz quantos minutos, ou se foi alguma hora ou 2 horas, que tuvo Jesus conversando com essa mulher, que essa mulher em meio à multitud tocando ao Senhor. Eu não sei quanto tempo seria o viagem de Jesus até a casa de Jairo, se vivia ao outro lado da cidade.
Não sei, naquele entonces andavam caminhando, a gente não tinha carros, hoje dia agarramos um táxi, um Uber, e vamos ao hospital, e vamos à casa do pastor para que ore por nós outros. Naquele tempo era caminhando, amém? Quem tinha um camelo era rico, me está entendendo? Então, irmãos, não sei quanto tempo Jesus dilatou para chegar à casa de Jairo. Lo que sei é que Jairo necessitava de um milagre já, amém? Já, e não havia nada mais que fazer, era já. A mulher do fluxo de sangue está 12 anos enferma. 12 anos com uma enfermidade que já era uma enfermidade crônica. Entendo eu, penso, não sou médico, verdade? Não estava aí no sapato dessa mulher. Mas eu creio que para quem esperou 12 anos com uma enfermidade crônica, esperar 1 hora ou 2 horas mais não ia cambiar muito, não havia muita diferença no estado de saúde dessa mulher. Pero a hija de Jairo, sim. A hija de Jairo tinha seus minutos contados, irmãos. A mulher tinha força todavia para arrastar-se em meio à multitud, forcejar com aquele montão de gente que estava delante de ela para tocar ao maestro. Le quedava forças todavia. Pero a hija de Jairo não, irmãos. A hija de Jairo estava nos últimos momentos de sua vida. Estava nos últimos respiros de sua existência, irmãos. Amém? Tanto é que quando Jesus chega, a linha já estava morta. Me está entendendo? Há situações em nossas vidas que já não há mais que esperar. Já não temos mais como esperar para amanhã, para depois. Amém? Há situações, já seja de enfermidades, já seja problemas econômicos, que não temos nada mais que fazer. É hoje. Se hoje não sucede algo, acabou. Me está entendendo, irmão? Se hoje Deus não faz um milagre, se me vai a empresa, se me vai a casa, me quitam isso, vou perder aquilo. Me está entendendo? Se hoje Deus não intervene, o familiar que está no hospital, já se lhe quitam os tubos, já acabou. Você me está entendendo nessa manhã? Há situações, hermanos, que não temos como esperar mais. Me está entendendo? Pero Deus que está no céu está mirando todo isso. É isso que eu quero dizer a você, hermanos. Que aunque tu estés afligido, aunque tu estés deprimido, ansioso, assustado, e não saber o que vai passar de aqui a amanhã, em pensar que de aqui a amanhã, se algo Deus não hace, acabou tua vida. Não, irmãos. Aunque suceda o pior que tu estás tratando de escapar-se, aunque suceda o pior, Deus pode intervenir. É isso que eu quero dizer para ti nessa manhã. Amém? A hija de Jairo estava morta, não estava mais enferma, morta. Disse a gente, Jairo, já não molestes ao maestro, já está morta a niña. Isso não detuvo Jesus em sua viagem. Ele seguiu caminhando até a casa de Jairo. Você me está entendendo, irmãos? Então, se a gente tem, porque não conhece o sobrenatural de Deus, porque não conhece o Deus que move o sobrenatural, que interviene nas leis da natureza, Deus lo hace. Como a gente não entende de isso, crê que porque já se derrumbou todo, acabou e terminou. Não, aún o que está morto viverá, diz o Senhor. Amém? Aunque tu hayas perdido todo, Deus pode restituir, restaurar e dar-te aún mais de lo que tu tenias. Às vezes, é como que Deus está dizendo, eu vou permitir que tu perdas o que tu tienes. Amém? Digo isso, eu fui empresário, irmão, antes de convertir-me ao Senhor. Me está entendendo? Eu tinha uma empresa, vendia coisas, comprava, vendia, me ia bem, mais ou menos bem, me ia bem, tinha sonhos de ter uma tienda em um mall, em um shopping, aliás, de São Paulo, em Brasil. Eu estava indo, caminhando. Pero aí me converto, em meio desse caminho de querer ser-me rico, verdade? Me converto. Amém? Deus queria dar-me uma riqueza maior que de dinheiro, verdade? Me converto. E nesse processo de conversão, Deus me sana das enfermidades que tinha. Tinha sida, Deus me quitou o sida do corpo, Ele quitou o vírus, me hizo livre da enfermidade. Tenho vida, tenho paz. E eu pensei, bueno, vou seguir com minha vida, verdade? Já estou sanado, não me vou a morir de isso, então vou seguir com meu negócio. Que tremendo engano meu, irmãos. Deus me sanou de minhas enfermidades, pero me pus a estudar em um seminário, me pus a ter experiências sobrenaturais com Ele, amém?
E a empresa, ó. Oh, aleluia, irmãos. Aleluia, me quebrando quando digo isso. Aquela empresa que eu estava agarrado, aferrado. Foi bendição de Deus, sim, foi bendição de Deus para um tempo, não para toda a vida. Amém? Foi bendição de Deus para mientras, hasta que ele alcançara meu coração. Amém? Glória a Deus. Quando alcançou meu coração, começou a obrar milagres em minha vida, e o primeiro que isso Deus, depois de todo esse processo, me quitou a empresa. Então seus negócios iam feio, iam mal, irmãos. E perdendo cliente, perdendo contratos de venda. Coisas tremendas que eu estava acostumado a comprar, a vender. Os clientes me chamavam, Pedro, manda isso. E mandavam meu cheque, depositavam no banco. E eu vivia tranquilo. E de pronto todo está assim. E eu pensava, a hora que conheci o Senhor, a hora que estou indo para a igreja, estou perdendo o que tinha. Que é isso? Me está entendendo, irmãos? Por isso esse evangelho mentiroso que te dizem para ti, venga para Cristo e te vai prosperar financeiramente, Deus te vai ser milionário. Não creia nesse evangelho, irmãos. Não creia. Amém? Deus te pode bendecir financeiramente? Claro que sim. Dueño del oro y de la plata, ele pode hacerlo. Pero este não é o fim e o propósito primeiro e principal de Deus para a tua vida. E o propósito principal é a salvação de tu alma. Lo que é bendição materiais, isso é coisas que podem vir por añadidura, sempre quando tu buscas ao Senhor, amém? Então, se às vezes Deus está permitindo uma bancarrota, às vezes Deus está permitindo uma enfermidade terminal em uma pessoa, amém? Em que os médicos dizem, bueno, de hoje para amanhã, se não reacciona aos medicamentos, lhe apagamos a máquina. Desconectamos a máquina, dizem. Não é assim que dizem lá os médicos? Verdade? Por quê? Porque em la medicina já não é nada mais que fazer. Em la ciência já não é nada mais que fazer. Amém? Assim é a sanidade, as enfermidades, assim os problemas econômicos, enfim, problemas que o ser humano enfrenta que necessitam de um mover sobrenatural de Deus. Lo natural já se ha hecho, já se ha buscado todas as alternativas possíveis e já nada se logrou. Então tu dizes, bueno Deus, vou à igreja que o pastor ore por mim porque necessito de um milagre. Vou a tal lugar, vou escutar esse predicador, enfim, alguma coisa vai suceder. Amém? Então, se às vezes, irmãos, nós creemos e a gente que está aí com Jairo está dizendo, Jairo, já, tu niña já está muerta, tranquilo. Pero aún depois de muerta, o Senhor foi e la ressuscitou. E é isso que eu quero que tu entendas nessa manhã. Lo sobrenatural de Deus está por encima, já a palavra disse, por encima de lo natural. Deus, por intermédio de seus milagros, de maravilhas e señales que faz, ele intervene em las leis de la naturaleza, porque ele las criou, hermanos. Me está entendendo? Ele las criou. Então ele pode intervenir. Se está morto, ele pode devolver a la vida. Se um órgão já não existe mais, porque te foi quitado um órgão de tu corpo, Deus pode fazer um órgão novo. Se tens uma parte de tu corpo que está carcomida por um câncer, Deus pode remover esse câncer como por la raiz de tu corpo. Deus intervém na matéria, intervém nas células de nosso corpo, porque Ele las formou, irmão. Las conoce cada uma. Me está entendendo? Que tipo de milagre tu necessitas nesta manhã? É isso que eu quero perguntar a você. Ponga essa situação delante de Deus, quizá tu diz, já não tenho mais tempo. De aqui para amanhã, se algo não sucede, acabou a minha vida. E o Senhor te disse, não acabou não. Tu problema pode se agravar mais, pero eu sou Deus e pode intervenir a hora que decido intervenir, amém? Glória a Deus. E o outro caso foi de Lázaro. Lázaro estava morto já. Então estamos falando de situações que não há mais tempo para esperar. Jairo não tinha mais tempo para esperar. Eu me pongo a pensar, irmãos, mientras Jesus está dialogando com aquela mulher que tocou o borde de seu manto e recebeu sanidade ao fluxo de sangue, não sei quanto tempo estiveram nessa conversação, que a gente admirada, uau, ela foi sanada. Eu não creio que foi rapidamente. Quizá dilatou horas aí, aquela conversação, aquela coisa, verdade? E a mulher conversando com Jesus. E Jairo, quizá mirando, não tinha relógio, se for esse tempo, estaria
Jesús, mi hija está casi muriendo en la casa. Jesús, hermanos, ahí estuvo. En el caso de Lázaro, 4 días después de Jesús saber que ele estava enfermo, 4 dias depois chegou Jesus à casa de Lázaro. E como estava Lázaro? Morto há 4 dias. Estava já na sepultura. Já olhia feio, já a gente já não queria cercar-se. Quando o Senhor disse, removam a pedra, disse lá a irmã, pero Senhor, e é já de 4 dias. Crê que algo que está morto de 4 dias para Deus é problema, irmãos? Quizá tu tens tu matrimônio pensando que já está morto de 4 dias, não sei de quanto tempo. Quizá tu família, tu crê que já não há mais como volver a unir a família como antes. Quizá tu estás escutando que o médico te ha dicho, oiga, já não há mais tempo para tu familiar. De aqui para amanhã desconectamos as máquinas. Já não teremos mais nada que fazer. Você me está entendendo, irmãos? Quizá o gerente do banco te ha chamado milhares de vezes dizendo, veja, se não vienes amanhã a quitar essa deuda ou a fazer um acordo com nós outros, te vamos quitar a casa, te vamos quitar tua empresa. Me está entendendo? Há momentos que tu não tens mais nada, tu está contando os minutos, clamando e esperando uma intervenção de Deus, hermanos. Amém? E aí passa o tempo e a coisa acontece. E o problema se agrava, se multiplica, e o derrumbe é total, e a destruição é total, e vem a bancarrota, e vem o problema pior todavia, e tu diz, ai, Deus não intervindo, Deus não ha hecho nada. Pero te digo uma coisa, no tempo de Jairo, sua hija já estava morta, humanamente hablando, e o Senhor chegou depois da hora. Sim ou não? Simples. Humanamente hablando, a gente que estava com Maria e sua irmã, verdade? Seguro dijeron, não, homem. 4 dias já está morto, já passou do tempo. Há coisas em nossas vidas que nós outros creemos que já passado do tempo. E o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor do tempo. As coisas em meu tempo acontecem da maneira que eu decido. Amém? Deus interviene incluso no tempo, irmão, porque Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Lo que tu crees que está destruído, que está em bancarrota, que está em muerte nesta manhã, Deus pode volver a revivir isto. E é isso que eu quero que tu creias. A palavra que o Senhor está liberando nesta manhã é para aquele que crê. Não para aquele que está assustado e atemorizado. E se tu estás nessa condição, cambia tu temor e tus medos por fé. Amém? Revista-te de fé nessa manhã e lo que tu espera de parte de Deus vendrá sobre ti, porque essa palavra é para isso. Deus está liberando esta palavra nesta manhã. Tu que necessitas de um milagre de Deus, tu que já não sabes mais nada que fazer, já has buscado toda alternativa, todos os meios e não has logrado sair do problema, e o Senhor te disse, no tempo de Lázaro, eu cheguei 4 dias depois. E no tempo da hija de Jairo, cheguei horas depois de já morta, estava morta a niña, e eu cheguei. Amém? Já quando não havia vida em seu corpo, foi quando chegou o Senhor. Quizá já não há mais vida em alguma área de tua existência, de tua vida, diga-se redundantemente. Amém? Pero o Senhor, irmãos, é o dador da vida, é o criador de todas as coisas, está liberando essa palavra para ti, diz o Senhor para ti, se tu crês, verás a glória do Senhor. Eu quero orar por essa gente que creia nessa manhã, por essa gente que está anelando, desejando um mover sobrenatural de Deus, um toque sobrenatural de Deus em sua vida. Eu quero orar para você, empresário que está aí, assustado, atemorizado por os interesses da deuda que está correndo no banco, por os acreedores que estão tocando a porta de tu casa, porque os negócios já não fluem, já não andam, por a pandemia, por o problema econômico internacional que está sucedendo. E o Senhor te disse nessa manhã, eu chego a mi tempo, eu chego a la hora que tu não esperas, aleluia, eu chego a la hora que tu crees que já não é mais possível, é a hora que eu chego. Diz o Senhor para ti, é nessa manhã eu estou enviando minha palavra, e se minha palavra encontrar um coração de fé, hoje mesmo tu recebes um milagre, aleluia, hoje mesmo tu recebes o milagre que esperas de parte de Deus, hoje mesmo Ele está enviando esta palavra, e eu quero orar por essas vidas que estão conectadas, há muita gente conectada aqui,
Júlio Vieira de Oliverante, Deus te bendiga. Missy Martínez em São Paulo, Deus te bendiga. Recebe tu milagro. Araceli Chaves aí em São José. Maria Luísa Gomes, bendiciones, minha irmã, bem-vinda ao Facebook. Glória a Deus por sua vida. Eu sei que lo vai utilizar com sabedoria, porque você é uma mulher sábia. Marlon de la Cruz Paredes Gonçalves, homem de Deus, tremendo. Glória a Deus por tu vida, Marlon. Tu esposa, tu casa, tu família. Se necessitas de um milagre de Deus, esta manhã Deus está obrando em tu favor. Catherine Gomes Henriques, Deus te bendiga. Gel Ferreira em Brasil. Abelino Lopes. Alejandra Carrilho Salazar em Carmona, Deus te bendiga, minha amada irmã, o milagre está para ti, nessa manhã diz o Senhor para ti, recebe tu milagre, porque tu é uma mulher de fé. Sori Trejos, bendiciones aí em São José, bendiciones. Hilda Dênia Delgado, não sei se está em Alajuela ou se está em Ricaral, bendiciones a você, minha irmã. Armando Falhas, bendiciones, recebe tu milagre nessa manhã, meu irmão. Damaris Salas, bendiciones, glória a Deus por sua vida. Jetro Correia acaba de conectar-se, bendição a tu vida, meu irmão. Se tu necessitas um milagre nessa manhã, essa palavra que o Senhor está desatando sobre tu vida. Não sei que tempo tu estás esperando, não sei quanto tempo estás anelando, desejando que Deus intervenga em lo natural de tu vida. Esse lo natural que tu já está saindo de tus manos, já não tens mais nada que fazer, já não tens nada para onde correr. O Senhor te disse, eu estou chegando nessa manhã sobre tu vida, eu estou chegando em tua empresa, eu estou chegando em tu casa, estou chegando aí nessa cama de hospital onde tem um familiar aí já ao borde da morte, já desahuciado por la medicina. Eu estou chegando, minha palavra está sendo enviada nessa manhã. Ao momento que encontrar um coração lleno de fé, aí desata o milagre, aí desata o sobrenatural de Deus. Oro por essas vidas. Tu, empresário, nessa manhã, oro por ti nesta manhã, que a bendição de Deus esteja sobre tua vida. Servo Armando Falha, Sori Trejos, a bendição de Deus sobre tu vida. Eu declaro um milagre, declaro palavra de milagre, declaro um milagre sobrenatural em tu economia, em tus negócios, em todo que impongam as mãos. Declaro multiplicação, de la maneira que o Senhor multiplicou pães e peixes, seja multiplicado a bendição de Deus sobre tu vida. Sobre aquele que está enfermo, sobre aquele que tem um familiar enfermo em um hospital, em la casa, não importa o que ha dicho a medicina, la ciência, os médicos, eles han dicho o que sabem, estudaram para dizer o que dizem, pero Deus é o Deus de sobrenatural, e não importa quanto tempo tu estás esperando, hoje é o dia de tu milagre. E nessa manhã, o sobrenatural de Deus está visitando tu casa. Recebe tu milagre nessa manhã. Declaro milagres criativos em tu vida. Declaro nascimento e crescimento de órgãos em tu corpo. Declaro que tu mano e tus pés se estiram. Declaro que todo aquele que tem os pés e as manos encorridas, aquele que ha sofrido um desgaste ósseo, declaro uma sanidade em tus ossos, em nome de Jesus. Declaro que tendões e nervos se estendem nessa manhã e tus membros tomam a posição correta. Declaro que tu vuelves a caminhar nessa manhã. Tu que estás em uma cama sem poder mover-te, tu que estás em uma silla de ruedas, eu declaro palavra de sanidade para ti nessa manhã. Agarra essa palavra, creia nessa palavra, porque o Senhor que sanava paralíticos no passado, é o mesmo poder sanador está enviando sobre tu vida nessa manhã. Que se estirem tus piernas, que se fortaleçam tus músculos, los tendones, la carne, los huesos, que tu corpo se enderece uma vez mais, se pare uma vez mais e que tu vuelvas a caminhar. Tu que tens problema em audição, que se destapem tus ouvidos e recebe a audição perfeita de parte de Deus. Tens problema para falar, tens problema de visão, tu que estás quedando cego já por alguma enfermidade, já seja por problemas em la sangre, não sei que enfermidade tens em los ojos, eu declaro sanidade, eu declaro visão aberta, la visão aberta ore nessa manhã sobre tu vida. Declaro que tus ojos sejam sanados, sejam liberados de toda enfermidade. Declaro crescimento de órgãos novos em tu corpo, restauração de lo que está enfermo e criação de órgãos novos
em tu cuerpo. Declaro sanidad, declaro un milagro sobrenatural de Dios sobre tu vida. La palabra es esa en esta mañana. Yo siento la presencia de Dios en esta mañana porque yo conozco el poder sobrenatural de Dios. Yo soy fruto del poder sobrenatural de Dios. A mi vida Él ha hecho sobrenaturalidades tremendas, milagros, señales y maravillas. Yo no estoy hablando por hablar, yo no estoy hablando apenas porque tú, que predica ese hombre. No, no, no. Eu estou falando de algo que eu sei, he vivido, lo he vivido. Aleluia. E porque lo he vivido, Deus me dá autoridade para falar. Deus põe palavra em minha boca para dizer-te a ti: recibe tu milagro hoje, recibe tu milagro hoje. Levanta tu mano, já levanta tu mano e ofrenda tu aplauso ao Senhor nesta manhã. Não tens que mandar ofrenda para o pastor Pedro para que Deus haga o milagre. Não, 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 não. Ofrenda de gratidão hacia Deus, amém? Sacrifício de alabança ao Deus Todo-Poderoso, não de dinheiro, não de bienes, não, não, não. De coração quebrantado e compungido delante de Ele. Levanta já tu mano. Quizá dolor todavia está em tu corpo, pero tu levanta tu mano e diga: Senhor, graça por essa sanidade, graça por esse milagre que estás fazendo em minha vida. Esta palavra é para mim. Eu recebo esta palavra e recebo sanidade hoje. Sanidade em meu corpo, sanidade na enfermidade que tenho na casa, sanidade na economia do hogar, na empresa, em meus negócios, sanidade, restauração sobrenatural de Deus sobre tu vida. Recebe nesta manhã, em nome poderoso Deus Senhor Jesucristo, amém, glória a Deus. Quando hayas recebido tu milagro, hermanos, escreve aí, amém, escreve aí, orei e recebi o milagre, creia na palavra e recebi o milagre. Deus ha hecho isso, Deus ha hecho aquilo. Não é para mim, irmãos, amém. Não é para que eu me creia la gran cosa, é para fortalecer a outros. Los testemunhos é para fortalecer a outros, amém. Não é necessário nem nombrar meu nome, dizer meu nome. Eu quero apenas que tu digas: he recebido algo de Deus. Deus ha hecho algo. E alguém que quizá esteja necessitado em sua vida será fortalecido por o testemunho que sai de tu boca. Amém? Por isso és o testemunho. Testifique de lo que Deus ha hecho, que está haciendo em tu vida. E outras pessoas mais receberão o mesmo que tu has recebido de parte de Deus. Amém? Quero deixar uma canção aqui nessa manhã. E pedir também, evidentemente, que você comparta esse vídeo, amém? A los brasileiros, compartilhe este vídeo, amém? Glória a Deus, brasileiros que me estão escutando. E a los de língua hispana, comparta este vídeo. Muitas outras pessoas necessitadas de um milagre de Deus, de uma intervenção sobrenatural de Deus, estão necessitando escutar essa palavra, amém? Que o Senhor les bendiga. En ese momento